Nós temos falado hoje, meditado aqui em 1 Crônicas e depois 1 Crônicas 29, mostrando o que Deus faz na vida de um homem, como Deus pode promover uma pessoa. Nós sempre falamos aqui na segunda-feira, pode sentar os obreiros, nós sempre falamos que você pode ter muitas coisas, você pode ter uma boa formação, você pode ter bons cursos, você pode ter uma capacidade enorme para grandes realizações, mas nada disso é suficiente. Se Deus não te promover, será só cansaço e enfado. Ou Deus te promove, o que não falta são pessoas com boa formação, com graduação, com bons cursos, com capacidade, com habilidade, e que toda essa capacidade, toda essa formação não tem sido suficiente para que a pessoa chegue aonde almeja. Mas Deus pode. Lembrando que Deus tem informações que nós não temos, diga comigo, Deus tem informações que eu não tenho. Não só informações, Ele tem uma visão que você não tem, e principalmente, poder que nós não temos. E o que recebemos, recebemos de Deus. É Deus quem promove o homem, é Deus quem exalta, Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Então, começando aqui, diz assim: agora, pois, diga comigo, ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, do meio das ovelhas, do curral. Tem outra tradução que diz: eu te tirei do curral, do meio das ovelhas, onde você cuidava dos rebanhos. Diga comigo, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Diga comigo, agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. De quem nós estamos falando hoje? Não só famoso na sua época, não só famoso na sua data, na época em que viveu, mas nós estamos aqui falando dele. Nós estamos aqui hoje, em 2016, falando da fé, falando da grandeza, falando do poder de Deus na vida desse homem. Aí, vamos lá, vai para Crônicas, por favor. Versículo 2. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Diga comigo, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para o engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores, de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, diga comigo, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego
das minhas próprias riquezas, ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo quanto já tenho dado para este santo templo. Vamos ver quanto disso? Vamos lá. Diga comigo: ofereço, pois 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Falou certo, bispo? 105 o quê? Toneladas. Quanto dá isso hoje? Quanto dá isso hoje? Quanto? Cerca de 10 bilhões. 14, né? Então você fez esse cálculo, não fez? 14 bilhões. De onde ele saiu? Do curral. Do meio das ovelhas. Ele está dizendo de minhas próprias. Não é do reino. Não é do reino, das minhas próprias riquezas. Das minhas próprias. Ofereço, pois 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ainda fez a pergunta ao povo. Vamos lá. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Diga comigo: espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo, diga comigo em voz alta, por favor, o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, diga comigo, e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. De onde saiu, gente? De onde ele saiu? Mas quando nós falamos, uma coisa é a pessoa conquistar, né? Outra coisa é a pessoa estabelecer. Há muitas pessoas que ele vive prosperidade por um tempo. Daqui a pouco ele vive tempos de vergonha, tempos de ruínas. Tem gente que vive um período pequeno de prosperidade. Pode prestar atenção que muitas são as pessoas que usam sempre o termo assim: eu tinha, eu ocupava, eu trabalhava, eu tive isso, eu morei numa casa assim, eu construí, eu tirei tantos carros zero. Quando Davi está falando sobre isso, ele já estava prestes, ele ia realizar a última grande obra, estava passando a responsabilidade para o seu filho, estava terminando a sua caminhada, mas terminando nesse nível, terminando nessa posição. Por que ele chegou nessa posição? É o que falta hoje. É o que falta hoje nos cristãos atuais, nos homens de Deus e mulheres de Deus atual. Falta justamente não só essa liberalidade, mas esse coração.
essa entrega, esse reconhecimento, porque olha o espírito dele. Passa, por favor. Diga comigo, Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Repita comigo em voz alta: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Olha o reconhecimento. O que a gente vê hoje? O que nós vemos nos dias de hoje? Pessoas se autopromovendo, pessoas autossuficientes, egoístas. Eu fiz, eu conquistei, eu arrebento, eu faço, eu acho, é meu, eu cheguei lá, eu conquistei. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Ó Senhor, e o reino, e tu está, diga comigo, acima de tudo. Tu está acima de tudo isso. Passa. Repita comigo: riqueza e a honra. De onde vem? Riqueza vem de quem? A honra vem de quem? Quantas pessoas lutam assim, cansativamente, para adquirir riqueza e honra e não sair do lugar? E quanto mais tenta alcançar a honra, menos honra tem. Justamente porque essa falta de dependência, essa entrega, essa fidelidade para com Deus. O que Deus busca nos dias de hoje: homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que Ele possa promover, homens e mulheres que Ele possa fazer como fez no tempo de Davi. Mas infelizmente, é o que eu tenho dito, infelizmente muitas pessoas, lembrando o seguinte, que ser de Deus não é simplesmente vir à igreja. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Vir à igreja não quer dizer que você seja de Deus ou que a pessoa seja o verdadeiro cristão. Deus tem buscado homens e mulheres com integridade, homens e mulheres com caráter, homens e mulheres leais, honestos, homens e mulheres da verdade, homens e mulheres que não, infelizmente, não é aquele que vem à igreja, mas sai fazendo tudo que não deve lá fora, dando mau testemunho, mau exemplo, uma má postura, uma má conduta. Homens e mulheres fiéis e que reconhecem Deus em tudo, em todos os seus caminhos. Homens e mulheres que reconhecem a Deus: sem o Senhor eu não posso nada. Olha o que ele diz aqui, ó. Diga comigo: riqueza e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos, ou para promover, enriquecer a todos. Essa era a fé dele, porque ele viu isso acontecer na vida dele. E depois de anos nessa caminhada, não se intoxicou com a prosperidade, não se intoxicou, que é geralmente o que acontece, e se desviou da direção. Nós estamos falando de um homem que Deus tirou lá, tinha tudo para não ser nada na sua época. Quando Deus começou a promover e a dar vitórias, como o Senhor mesmo disse ali na primeira leitura que nós fizemos, nenhum dos inimigos prevaleceu contra ele. Ele era um menino de 16 anos, franzino, como a Bíblia diz, de gentil aspecto, e fez coisas que gente grande não deu conta.
Coisas que gente capacitada, preparada na sua época não deu conta. E Deus fez através desse rapaz. Tinha tudo para não ser nada. Nada lhe era favorável a não ser a sua fé. Aquilo que estava dentro dele e que Deus já enxergava. Deus já via isso dentro dele. E mais, olha que coisa linda, vamos lá. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Repita comigo em voz alta. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. É forte ou não é? É lindo isso, é incrível isso. Nós não fizemos nada demais. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos fazer, para que pudéssemos contribuir tão generosamente. Tudo vem de ti. Reconhecia a Deus, reconhecia o Senhor, reconhecia que tudo que havia nas suas mãos, tudo que possuía, tinha vindo das mãos de Deus, era do Senhor, veio das mãos de Deus, e aquilo que eles estavam fazendo, não estava soltando foguetes e se vangloriando, se autopromovendo, estava dizendo: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Isso é forte, não é? Agora pensa, mais uma dos atributos que faz com que nós possamos entender por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mais um. Por que era o homem segundo o coração de Deus? Como Deus não promoveria um homem com esse espírito? Como Deus não promoveria um homem que depois de ir tão longe, permanecia com esse coração? Com essa dependência, com esse reconhecimento. Lembra que a Bíblia diz: quem não é fiel no pouco não será no muito? Sim ou não? Foi fiel no pouco, foi fiel no muito, foi fiel no início e fiel no final. Hoje nós perguntamos assim: mas por que Deus não faz? Será que Deus tem podido encontrar corações assim? Pessoas que amam não só a Deus, mas que amam a obra de Deus, como Davi? Eu quero que você medite comigo na profundidade das orações desse homem. Ele dá sequência e diz assim, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, diga comigo, toda essa riqueza que ofertamos para contribuir, para construir um templo em honra ao seu santo nome, de onde vem? Vem das tuas mãos. E toda ela pertence a ti. Sou dono de nada, Senhor. Tudo isso pertence ao Senhor. Um homem generoso, um homem dependente de Deus, um homem que honrava a Deus, um homem que não confiava na sua capacidade, habilidade ou na sua força humana. E por isso, foi tão promovido por Deus, tão abençoado por Deus.
Deus pode promover qualquer pessoa. Quem estava na igreja ontem, gente? Nós lemos um versículo ontem muito importante. As pessoas creram no Senhor Jesus, creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, ou seja, Jesus não confiava neles. E aí é a pergunta, por quê? E a Bíblia diz o seguinte, no versículo seguinte diz o seguinte: não precisava que ninguém desse testemunho do homem para Deus, porque o Senhor sabia o que havia dentro de cada um. Não precisava ninguém falar, o fulano fez isso, aquilo ou aquilo outro. Ó, esse cara é assim, esse cara é assado, o Senhor sabia o que havia dentro deles. Por isso, se há uma coisa que nós precisamos fazer, é viver uma fé sincera e uma fé de integridade. Hoje ainda o pastor estava falando assim, né? O pastor estava me lembrando de uma situação de alguém que venceu muito na igreja, venceu muito, prosperou muito, e aí se intoxicou com a prosperidade, se intoxicou com a bênção. E aí o pastor encontrou essa semana a pessoa, mas o pastor já tinha dito há um tempo atrás que essa pessoa disse assim, que muitas vezes conquistou, como chegou lá? Na fidelidade, estando na igreja, ouvindo a palavra, praticando a palavra, colocando em prática todos os ensinamentos que saía do altar. Aí de repente a pessoa começa a prosperar. É como se a pessoa pensasse assim, né? Agora eu sei, descobri o caminho. Não existe caminho. Existe a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Te dou isso aqui, come ela de ponta a ponta e não caminha na bênção. Conhecimento por conhecimento não vale de nada, não serve para nada. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você viver. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiseres e vos será feito. Aí a pessoa começa a criar situações para não estar mais nos cultos. Ela vem nas suas viagens, faz viagem de negócio e já começa a retardar, até mesmo diminuir a velocidade para dizer assim, não vai dar tempo hoje de chegar no culto. A pessoa está enganando a quem, por favor? Quem? É só falar, eu não vou no culto. Eu não quero ir. Não é mais inteligente? Sim ou não? Por que você não fez isso? Porque eu não quis. Assuma, pelo menos seja corajoso. O que não pode é as pessoas viverem de desculpas. Eu não fiz isso por causa disso. Não deu porque não, eu não fui porque não deu. Eu não pratiquei porque aconteceu. Para com isso, para de desculpa. Pelo menos tenha hombridade, coragem de assumir a postura. Não fiz porque eu não quis, não fiz porque eu fui negligente, não fiz porque a minha fé, eu diria assim, a minha fé não me levou a agir assim. A ausência de fé me levou a ser negligente. Porque quando a fé prevalece, a fé nos faz, como a Bíblia diz que Deus era com Davi, por onde quer que ele andava, porque ele se conduzia prudentemente na dependência de Deus. Não saía sem orar. Senhor, eu estou indo para a guerra. O Senhor vai comigo? É para eu ir a essa guerra? O Senhor vai me dar vitória? Meu Deus, eu não posso nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, retires qualquer coisa de mim, mas não retire o teu espírito. O Senhor pode tirar qualquer coisa, pode tirar meu reino, pode tirar tudo que eu tenho, mas não tira o teu espírito de mim. Inteligente ele. Porque com o espírito se reconquista qualquer coisa que perder. Sem o espírito não se reconquista nada. Porque o espírito o trouxe a essa posição. A perda do espírito era sentença de fracasso. Então, é algo que nós precisamos
agir com lucidez e com inteligência. Sermos honestos, você ser honesto com você mesmo. Refletir acerca das suas atitudes e assumir a responsabilidade, porque Deus está olhando para dentro de você. Deus está olhando para dentro de você, e a Bíblia nos ensina o seguinte: tem muitos embaraços, mas tira os embaraços. Você tira os embaraços. Porque aquilo que está dentro de nós vai vir à tona em resultados. Aquilo que está dentro de nós virá à luz. E todos vão ver se eu vivo ou não vivo, se eu creio ou se eu não creio, se o Espírito está dentro de mim ou não está, se eu vivo a palavra ou não vivo. Amém? Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao seu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Será que foi por acaso que Deus colocou ela nessa posição? Você viu o cálculo que eu fiz aqui? Isso só do ouro? Quanto deu só do ouro? 14 bilhões foi a oferta que ele estava fazendo. Só do ouro. Fora pedras preciosas, fora a prata, fora... De onde saiu? Do curral. De onde saiu? Do meio das ovelhas. Por quê? Olha o coração. Por que não foi os irmãos? Foi ele, olha o coração. Por que não foi nenhum outro homem de Israel? Foi ele, olha o coração. Olha o espírito. Olha o que estava dentro dele. É isso que Deus busca. Não, daqui a pouco eu vou ler outra coisa, só para concluir essa leitura aqui. Sei, ó meu Deus, diga comigo, que sondas o coração, e que te agradas com a integridade. Olha lá, eu sei que o Senhor sonda. É mais ou menos assim, eu não vou fazer papel de idiota aqui, eu não vou tentar enganar o Senhor, porque eu sei que o Senhor sonda os corações. E que da integridade, da sinceridade, o Senhor se agrada. Tudo o que dei foi espontaneamente e com a integridade de coração. E agora vi com alegria com que quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Passa. Ó Senhor Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel. Diga comigo, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Mantenha esse espírito em nós, Senhor. Mantenha esse coração, conserva para sempre esse coração, porque esse é o segredo. Que Deus pode promover qualquer pessoa, Deus pode, mas será que Ele tem podido? Que Deus pode, o menor, Ele pode fazer dele o maior? Ele pode, você sabe que sim. Mas será que ele tem encontrado essa integridade, essa entrega, essa liberalidade, essa generosidade, essa dependência? Aí é que está. Que Deus pode, Deus tem informações que você não tem. Diga comigo, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Você sabia que tem porta que Deus fecha para o nosso bem? E agradeça por muitas portas que Ele fechou na tua vida, porque senão muitos estariam destruídos. Muitas, porque há portas que Deus fecha, porque nós estamos na direção errada. Há portas que Deus fecha, porque se nós continuarmos na direção errada, nós vamos nos autodestruir.
ele fecha para o nosso próprio bem. E aquele fecha, ninguém pode abrir. Quando nós aprendemos a buscar a Deus com sinceridade de coração, com integridade, passamos a ser fiéis, leais ao Senhor, reconhecer a Deus. Deixa eu mudar essa leitura aqui, vem para Provérbios 3:5, que diz assim, diga comigo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie nisso não. Não se apoie nisso não. Não se apoie, porque o que não faltam são pessoas que são reconhecidas pelo mundo como pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas que têm uma grande formação e estão destruídas. Não se apoie em seu próprio entendimento, ou no seu próprio conhecimento. Reconheça, diga comigo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. É Deus quem vai acertar os seus caminhos, é Deus quem vai aplanar os seus caminhos. Reconheça a Deus em tudo. Não caminha na força do seu braço, não caminha na sua própria direção, não caminha na sua própria sabedoria. Reconheça: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Oh meu Deus, eu sou dependente do Senhor. A minha sabedoria, ela depende do Senhor. A minha força, não há força sem o Senhor. Tudo que eu conquistei veio das tuas mãos. Se o Senhor me abençoar, eu serei abençoado. Se o Senhor não me abençoar, não chega a lugar nenhum. Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Cuidado com isso. Como eu disse hoje, infelizmente muitas pessoas, eu faço, eu asso, eu cozinho, eu frito, eu arrebento. Cuidado. Diga comigo: tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Deixa eu falar uma coisa a você. A bênção de Deus, ela traz não só saúde, saúde ao corpo, é saúde em todas as áreas da vida. Até porque nós sabemos o seguinte: uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que vive uma vida miserável, endividado, uma pessoa que não consegue manter a sua família, não consegue honrar os seus compromissos, a pessoa deita e não dorme, a pessoa não consegue comer. Outro dia eu estava falando sobre isso. Eu vi uma pessoa que em poucos dias perdeu 20 quilos porque não tinha fome, conseguia se alimentar de aflição, por problema financeiro. A pessoa não consegue descansar, a comida não passa. Não é verdade? É como se entalasse, que a comida não desce, porque ela só pensa nos problemas. A pessoa adoece. A pessoa adoece. Passa, por favor. Diga comigo: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Outra tradução: de toda a sua renda. Honre ao Senhor com os seus recursos, com a tua fazenda, como está escrito em outra tradução, com a tua fazenda e com os primeiros frutos da sua renda. Quem tem essa tradução, fala aí para mim. E mais, os seus celeiros, diga comigo, ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, ou significado prosperidade, abundância.
Achou aí a tradução? O que está aí? Honra o Senhor com a tua fazenda. Se eu perguntar assim, quem que é a fazenda? E honrar o Senhor com a sua fazenda? Não. Não, eu quero a fazenda, honrar o Senhor não. Fala. E com as primícias de toda a tua renda. Segredo para prosperar. O segredo para ser promovido. O segredo para que Deus pegue uma pessoa como pegou Davi, alguém que tinha, na sua época, que tinha tudo para não ser alguém muito importante, e Deus fez dele alguém muito, mas muito importante. Um homem que Deus, um garoto que Deus tirou lá do meio das ovelhas. Olha o tamanho da riqueza. Olha a glória. Isso é diferente hoje? Não é. E sabe o que eu sempre digo, e está aqui o exemplo disso? Tudo que nós plantamos hoje, nós não plantamos só para nós. Nós plantamos para a geração futura. Nós plantamos para os nossos filhos. Tudo que você planta de desobediência, saiba que você não colhe só para você. Você planta para a geração futura. Tudo que você planta em obediência, você planta para a geração futura, até porque a geração futura, o filho de Davi, que foi Salomão, foi ainda mais rico do que ele, ainda mais próspero do que ele. Amém? Mas fruto de um plantio de obediência do pai. Quando nós plantamos obediência, fidelidade, nós colhemos e a geração futura colhe, os nossos filhos colhem, os nossos netos colhem. E nós temos que pensar nisso, porque nós estamos plantando agora, nós vamos colher, porque tudo que o homem semeia, isso também ele vai colher, e a geração futura desfruta dessa bênção. Amém? Coloque isso no teu coração, que você possa fazer essa mesma oração. Senhor, conserva isso no meu coração. Senhor, que o meu coração permaneça fiel, dependente do Senhor, que reconheça o Senhor em tudo, que eu tenha prazer na tua obra, prazer em te servir, prazer em ofertar. Porque eu pergunto para você, diga uma coisa para mim. Ele deu, só o que nós vimos ali, 100 e tantas toneladas de ouro. Será que fez falta para ele? Porque se ele deu isso, quanto ficou? Se ele ofertou isso, quanto ficou nas mãos dele ainda? E aí mais uma pergunta que eu vou fazer a você. Quem foi o maior beneficiado? Porque tudo isso era o propósito de Deus e passou, Deus só usou ele como um instrumento. Deus só o usou como um grande instrumento. É o que Deus faz hoje. Deus nos usa como instrumentos na sua obra. Deus pega o pequeno e faz dele grande. E não importa quais são as suas limitações. Se Deus encontra um coração sincero, um coração fiel, um coração... É o que eu ia ler aqui. Eu poderia ler em Mateus 13. O reino de Deus é como o pescador que lança a rede. A rede está sendo lançada. Vem peixes bons e peixes ruins. Ou eu me faço bom, um bom servo, ou eu desprezo. Mas a Bíblia diz que o pescador faz a seleção. Esse é bom, esse não serve. Esse é bom. A rede é lançada. A rede é lançada sobre todos nós. Nós temos ouvido a mesma palavra e tido as mesmas oportunidades. Uns ouvem e desprezam. Outros ouvem e cria raiz. E ela germina. E que você seja esse. Que você seja... Por que não haver pessoas
como Davi no dia de hoje, nos dias de hoje. Homens e mulheres que Deus possa promover de forma tão gloriosa, mas com coração generoso. Homens e mulheres que não são sábios ao seu próprio entendimento, não seguem a sua própria direção, mas que sim reconhecem a Deus em todos os seus caminhos. É Deus quem te promove. Amém? Diga, é Deus quem me promove. Só para terminar ali, volta ao 12, por favor. Versículo 12, do 29, Crônicas 29. Versículo 12, retorna lá. Diga comigo, riqueza e a honra vem de ti, e tu dominas sobre todas as coisas. Coloca isso no teu coração. Riqueza e a honra vem de Deus. Quem te enriquece e quem te enche de honra é o Senhor. Agora, na fidelidade. Fique em pé, pega o teu propósito, segura no teu coração.